Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos para mais uma dica sobre o jejum. Algumas pessoas perguntam quantas horas devemos jejuar. E a resposta é que depende de cada país, de cada estado. Aqui no sul podemos jejuar 13, 14 horas, mas no nordeste pode ser diferente, no norte pode ser diferente. Aqui no Brasil podemos jejuar um tanto número de horas, mas pode ser diferente de muitos países da África, da Europa. Então é diferente, não é um número exato para todos. E as pessoas que fazem essas perguntas, algumas dessas pessoas, pensam que o que importa é cumprir o número dessas horas. Ou seja, se saberem que não, no meu estado jejuamos 13 horas de tempo, então o que importa é cumprir essas 13 horas de tempo. Pode iniciar o jejum a hora que quiser, mas desde que seja de manhã, então, e cumprir as 13 horas. Só que não é assim. Mesmo que sejam 12, 13 horas, 14 horas de jejum, o início é sempre antes da oração da alvorada. O início do jejum sempre vai ser antes da oração da alvorada. Ou seja, no momento que se faz o adhan, aquele chamamento da oração, da primeira oração, podemos dizer assim, do dia, né? No caso, a oração de Al-Fajr. Então, é a partir dali que inicia o jejum. Aquele é o limite. A gente vai se alimentando à noite, à madrugada, se fez o adhan e parou. De adhan, daquele chamamento para em diante, estamos em jejum. É assim que deve ser. Então podem ser 12 horas, 13, 14 horas, mas o início é sempre ali. Então não podemos, por exemplo, decidir em jejuar, não, vou esperar pelo menos o sol nascer um pouco, tomar café da manhã reforçado para aguentar o jejum até completar as 13 horas ou as 12 horas. Não, o jejum daquele dia não será válido, porque já passou do horário, iniciou fora do horário, ou seja, deveria ser antes de fazer aquela oração da alvorada e no horário certo, porque há situações em que a pessoa acha que mesmo atrasando, por exemplo, acordou atrasado e acha que não, posso comer, atrasei, mas posso me alimentar, depois fazer o fajr, a oração da alvorada e fazer o meu jejum. Errado. Então, aquele horário certo que aparece nos horários do jejum, que aparece nos aplicativos, então esse é o início do jejum. Se você atrasou, então perdeu aquele dia, a não ser que você já tinha intencionado e que já não vai se alimentar, mesmo assim vai rezar atrasado e fazer o jejum, ou seja, não se alimentar mais e continuar com o jejum. Então temos que observar isso, não apenas olhar o número de horas de jejum, mas sim podemos, e também o início é aquele, antes da oração da alvorada. Essa é a regra do jejum no Islã. Não iniciamos o jejum a hora que queremos, a hora que escolhemos. Não, é aquela hora que está determinada. Então era essa dica e assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.